Todo mundo sabe, né, que o grande debate na macroeconomia é o fato de as moedas perderem valor ao longo do tempo, né, que é o que a gente chama aí de, entre aspas, impressão de dinheiro. E isso é um assunto bem mais complexo, né, eu tenho vários assuntos que são abordados em outros capítulos, e esse é um dos principais pilares, mas eu acho que existe um grande problema no entendimento, né, não somente de como isso funciona, mas o que eu quero te passar é um pouco sobre a narrativa que foi criada em torno disso. Afinal de contas, nós temos que nos proteger. Eu mesmo fui vítima disso, principalmente quando eu comecei esse podcast, e eu precisava entender qual que era a solução para tudo isso. Afinal de contas, se a moeda que eu tenho na minha conta corrente vem perdendo cada vez mais valor, eu preciso me proteger. Eu estou diante de uma areia movediça que perde valor a 12% ao ano, né? Quem ouve ali o Michael Saylor, por exemplo, que é adepto do Bitcoin, outras pessoas adeptas ao ouro, são as formas, são os botes salva-vidas de um sistema que está entrando em colapso. Então você cria toda essa narrativa baseada na compra de ativos escassos, porque parece ser a única forma de você se livrar desse tipo de problema, né? Ou eu vou comprar Bitcoin, ou eu vou comprar ouro, ou eu vou comprar terras, ou eu vou comprar comida, né? Água, balas, armas, sei lá. Cada um tem a sua forma de lidar com isso. Eu vou morar nas montanhas, etc., até que tudo entre em colapso. E depois, com esses ativos, eu tenho a garantia do meu poder de compra no mundo pós-apocalíptico. Então é mais ou menos a ideia que é muito colocado em voga, mas coloca como aquela certeza, não somente a certeza absoluta de que somente isso é a solução para todo o sistema monetário, mas também tira de lado uma coisa que é muito importante e afeta a gente no dia a dia hoje. É a relatividade das próprias moedas. Ou seja, nós temos várias moedas hoje ao redor do mundo. Além do dólar, você tem o real, você tem o euro, você tem o iene, você tem o yuan, você tem, enfim, o pound. E todas elas são colocadas no mesmo saco. Afinal de contas, nada tem lastro. Se não tem lastro e os bancos centrais podem imprimir, não vale nem a pena eu estudar como eles funcionam, porque tudo vai entrar em colapso mesmo. Então eu prefiro guardar meu Bitcoin e meu ouro. Então você acaba criando toda essa narrativa. O que eu quero te mostrar é o perigo de você pensar dessa forma. E isso não significa que eu não concorde que existe um sério problema hoje no sistema monetário mundial, mas que não somente o timing que as coisas acontecem, porque mesmo, eu sempre falo isso, você ter razão sobre esse assunto para daqui a 40, 50 anos ou mesmo daqui a 15 anos e estar errado na macroeconomia é exatamente a mesma coisa, principalmente quando você coloca o seu capital em risco apostando em um determinado tipo de cenário. Então, ou apostando todas as suas fichas em um tipo de cenário. Então, eu não estou aqui para dar nenhuma dica de investimento, mas o que eu quero é te dar ferramentas para você entender que a relatividade entre as moedas é tão importante quanto a sobrevivência do sistema hoje, que é baseado em crédito e que hoje tem a sua força gravitacional em volta do dólar. Então, isso foi até uma discussão recente entre o Brent Johnson e o George Gammon, né, no último capítulo que foi feito ali. Ele soltou um relatório muito interessante que fala um pouco do que acontece no mercado hoje quando você vê o que cria as crises que nós temos. Então, eu falei bastante, até em um capítulo recente, né, que acabou chamando bastante atenção para esse canal, falando ali com o Luiz Fernando Roxo, né, a gente falando dos possíveis perigos que o Japão poderia criar para a economia mundial, e aí todo mundo começou a falar sobre carry trade, né, então foi uma coisa que puxou bastante, e hoje se fala cada vez mais sobre isso, porque é justamente um dos maiores movimentos de capital ao redor do mundo que causam a volatilidade, que fazem a bolsa cair, faz o seu real hoje valer menos em relação ao dólar, movimentos que vem acontecendo, e muitas vezes ninguém entende o que está acontecendo. Mas isso é justamente o jogo da relatividade entre moedas. Então, quando você para pensar, o carry trade, ele é nada mais, nada menos do que uma forma de arbitragem, de você pegar uma dívida mais barata em uma moeda mais fraca, ou que pelo menos tenha duas questões, ou ela se mantém estável, ou você sente que ela vai perder valor ao longo do tempo, e você faz um investimento num instrumento, numa moeda melhor, né, ou mais forte, como o dólar, por exemplo, e você se expõe principalmente num juro maior. Então você tem duas pontas ali, obviamente cada uma com seus riscos, porque se as variáveis mudarem contra você, principalmente quando você está alavancado, isso pode criar sérios lucros, mas também sérios problemas. E é aí que está o risco de tudo que acontece, porque se você replica isso em bilhões e bilhões de dólares,
investidores alavancados nesse tipo de alocação, você de repente vê movimentos que ninguém entende, que acontece, que faz com que a bolsa despenque nos Estados Unidos e de repente a bolsa também despenca no Brasil e ninguém sabe o que foi a força vendedora. E isso pode ser algo que simplesmente está sendo puxado do Japão e você não tem a menor ideia de você vivendo no Brasil, na sua realidade, etc. Os americanos também, com seu fundo de pensão, todo mundo trabalhando que nem um maluco, tendo as suas contas 401k, né, de aposentadoria, todos investidos na bolsa, e de repente a sua pensão cai e você não tem a menor ideia do que aconteceu. E às vezes você pode achar que, ok, o que tá acontecendo aqui, né? Será que agora entrou o colapso, vai acabar todo o sistema, é melhor eu começar a comprar a minha terra, o meu ouro, o meu Bitcoin, etc, e tudo vai dar certo? E você vê que não é necessariamente assim que acontece. Então, a liquidez do mundo, ela é muito, muito voltada para carry trades. E se você parar para pensar, esse do Japão não é uma coisa que foi inventada agora. Ele, se você realmente parar para pensar, o Brent Johnson trouxe uma visão que eu nem tinha sobre o assunto. Quase todas as grandes crises mundiais, inclusive a de 2008, foram grandes carry trades, né? Vou fazer conteúdos até exclusivos sobre esse assunto para entrar no detalhe disso, para você entender melhor. Mas a grande questão é que tudo isso se trata do diferencial entre países, entre moedas, entre situações macroeconômicas e inclusive geopolíticas, que podem fazer com que esse carry trade, que hoje vale a pena, não valha mais a pena e você retenha ou retire aquele capital daquele mercado, mas como o dinheiro não pode ficar simplesmente parado numa conta corrente, porque senão você tem todo o seu risco de crédito baseado em uma só instituição, que provavelmente não vai te assegurar, né? Exemplo, se você colocar simplesmente numa conta bancária dos Estados Unidos, você só tem seguro até $250 mil em uma conta, mas quem gerencia $1 bilhão não está nem aí para esse tipo de seguro, então você acaba comprando títulos da dívida pública, por exemplo, americanas, ou você compra ações de grandes empresas americanas, ou se você for sair, você quiser se arriscar um pouco mais, você pode colocar isso em mercados emergentes, né? Inclusive o Brasil, o próprio BRICS, etc. Então, cada tipo de apetite ao risco e cada tipo de investidor está buscando por um tipo de carry trade diferente, isso cria toda a teia que é a nossa globalização hoje. Por mais que nós tenhamos conflitos que vêm aumentando cada vez mais, isso torna os carry trades cada vez mais arriscados, porque você não sabe se o que você faz hoje vai afetar, porque simplesmente alguém falou no Twitter ou no X, né, que aconteceu alguma coisa do outro lado do mundo que irritou o primeiro-ministro daquele país e de repente entra uma lei que faz uma determinada coisa e pronto. Muda a taxa de juros, muda uma regra específica, muda alguma coisa e isso influencia as nossas vidas, independente do país onde você mora. Então, a liquidez fiat, né, o fiat currency, ela manda no mundo querendo ou não. Mas você pode até dizer, ok, mas isso uma hora vai entrar em colapso, porque afinal de contas os países estão cada vez mais endividados, as moedas valem cada vez menos e todo mundo está imprimindo dinheiro. Apesar de ser uma forma simplista e até errada de se pensar, tem vários lá, é muito importante você entender como isso acontece, mas digamos que mesmo assim isso seja verdade. Você também precisa entender que mesmo hoje você vendo o ouro chegando em máximas históricas, passando de $2.500, você vê o Bitcoin que mesmo ali no fim de um bull market, ninguém sabe como é que está exatamente, mas muitos consideram baixo, querendo ou não, ele está $60 mil por Bitcoin. Mas como você precifica que você ficou rico baseado nisso, né? Que você realmente você conseguiu estocar? Você usa os dólares para medir o quanto seu ativo cresceu, ou seja, querendo ou não, o fiat currency é usado para justamente medir o seu próprio ativo, porque nós temos hoje um sistema completamente desatrelado de qualquer tipo de lastro em ouro ou qualquer outra coisa. Então o dólar acaba se tornando uma medida, como se fosse centímetros, né, metros, etc. Mas ele acaba sendo elástico também. Por que eu quero dizer com isso? Uma das grandes diferenças que não se fala é que com todo o nosso sistema baseado em crédito, ele precisa de novos créditos para poder sobreviver. A inflação, entre aspas, quando você cria novos empréstimos, né, criam novas unidades de dólares ao redor do mundo, emprestadas por bancos, que são os principais impressores de dinheiro, e hoje eles estão exatamente com o problema contrário, eles não querem fazer isso.
porque o risco aumenta muito, mas enfim, entre parênteses, e aí você precisa, para quitar as suas dívidas, que tem o principal mais os juros, você precisa de mais créditos para poder quitar esses juros, mas ao contrair novos créditos, você tem mais juros para fazer isso, ou seja, a demanda é sempre maior do que a oferta. Então toda a impressão, ela parte sempre do princípio que você tem uma demanda imediata em cima disso. Mas o contrário também pode acontecer, que é isso que faz o sistema morrer, que é a deflação. Quando você não tem o capital circulante, ou seja, você não tem novos empréstimos para pagar os antigos, porque você tem um certo risco, uma propensão menor a risco, você quer se proteger, que é exatamente o que os bancos estão fazendo, e as pessoas que hoje detêm os dólares para circular na economia seguram esses dólares, fazendo eles não circularem, pronto, você cria uma escassez de dólares. Essa escassez de dólares, ela cria um problema para várias coisas, para fazer o comércio acontecer e também para precificar ativos. Então é isso que é importante você entender. Quando você tem uma crise deflacionária, você não consegue, mesmo que você tenha ativos que sejam muito bons e saudáveis, como um prédio, uma casa, ou até mesmo o seu próprio Bitcoin, ele também acaba caindo de preço por dois motivos. Primeiro, que você não tem dólares suficientes para garantir a liquidez daquele mercado, né? Não estou dizendo que estamos nessa crise, não é o caso hoje. Nós temos uma liquidez ainda relativamente alta, pelo que ela poderia ser se tivéssemos uma crise realmente muito profunda, mas é uma possibilidade. E, por outro lado, quando falta o seu dinheiro circulante para pagar suas contas, pagar o seu supermercado, pagar tudo, o que você faz? Você acaba liquidando os seus ativos para poder justamente obter os dólares que você tanto precisa. E muitas vezes, talvez pessoas que se lembram do ciclo do Bitcoin em 2017, foram as primeiras que, quando elas foram liquidadas, elas venderam seu Bitcoin justamente para obter os dólares, fazendo o preço desse Bitcoin cair. A mesma coisa acontece com o ouro. Então, tudo não é uma coisa que só vai para cima porque você está diante de uma crise e porque eu observei que o ouro subiu, e isso significa que o sistema está perto do colapso e que ano que vem o dólar se torna completamente irrelevante. Eu não estou aqui para fazer previsões. Pode ser que isso aconteça? Com certeza pode. Pode ser que demore 100 anos para ter um colapso? Com certeza também pode. Então você precisa entender, ter uma frieza ao analisar as coisas, para poder entender os motivos pelos quais as coisas acontecem da forma que elas ocorrem. E, querendo ou não, o jogo da relatividade entre o dólar e o resto das moedas do mundo, que nada mais são do que derivativos de dólar, é exatamente o fator mais importante para você entender a temperatura da que as coisas estão acontecendo, a velocidade em que as mudanças estão acontecendo, para aí sim você começar a entender para onde que a liquidez do mundo está realmente indo. E esse é o principal pilar desse podcast, é a existência disso. Eu quero investigar cada vez mais para onde essa liquidez do mundo vai. Mas sem você colocando uma certeza absoluta de um colapso, sem querer entender como de fato a dinâmica, a mecânica monetária realmente funciona, fica praticamente impossível você defender o seu portfólio, a sua família e as suas finanças.